Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. A messe é grande, poucos são operários. Irmãos, nós olhamos para a igreja e vemos o sacerdote, ministro da palavra, ministro da comunhão eucarística, coroinha, coordenadores, servos de pastorais, movimentos. Nós olhamos para ele e falamos assim: que lindo eles servirem. E nós dizemos: também quero servir, pois o serviço deles, o servir deles nos atrai. Nós percebemos o zelo que eles têm para o altar, o zelo que eles têm pela palavra, o zelo que eles têm pela Eucaristia, o zelo por estar na igreja, o zelo que eles têm pela oração, o zelo que eles exalam estar na igreja, diante de Deus, diante da majestade de Deus. Meus irmãos, aquilo nos atrai. E aquilo que nós podemos dizer como Jeremias: tu me seduziste e eu me deixei me seduzir. A gente olha para isso e a gente começa a apaixonar por Jesus, loucamente apaixonado por Jesus. Pois Jesus, ele entra na nossa vida assim. Só que eu e você, como cristão, como católico, as pessoas olham para nós, vê o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, e a gente precisa ser maduro na fé, em nossos comportamentos. E nós não podemos ser do jeito que a gente acha que deve ser, senão a gente tem sido falso hipócrita, falsos profetas, falsos missionários. Entende? E a gente precisa entender que quando a gente usa uma camisa da Igreja de Cristo, da Santa Igreja, a gente diz: eu sou católico, eu sou cristão. Só que a gente precisa, além de vestir, levantar a bandeira. Além de levantar a bandeira, a gente precisa viver tudo aquilo que nós acreditamos. Logo, muitas vezes, você olha para pessoas que roubam e fala, você fala assim, Deus o livra. Deus o livra. Entende? Você diz isso, você fala assim, você diz assim: ah, que horror, tô horrorizada por ver essa cena. Como é que pode isso? Entende? A gente olha para uma pessoa que faz isso, a gente ouve no rádio, na TV, nas mídias sociais, fala assim: que é isso? Como é que um homem pode fazer isso? Mas muitas das vezes a gente não devolve o dízimo, não dá a oferta. Entende? São coisas simples que eu vou fazendo, que se a gente for comparar se torna igual. Entende? Quantas vezes você tem um comércio, uma loja, você coloca o lucro, um exagero, um valor muito alto, um desequilíbrio no lucro. Entende? Então muitas vezes o que falta em mim e em você é isso, esse equilíbrio. Pois se eu sou um operário da messe, eu preciso dar exemplo. Entende? E as pessoas olham para nós, as pessoas verem. Entende? A gente vê bem assim: pai brigando contra filho, filho brigando contra pai. Mas muitas vezes você briga dentro de casa, você briga no trânsito, você briga na rua. Entende? Você escandaliza, você grita. E a gente fica horrorizado com o que a gente vê na TV. Mas deixa eu te dizer, tem pessoas que estão vendo você de forma real, a sua atitude e a sua ação. Nós precisamos mudar, meus irmãos. Toma muito cuidado com a nossa boca, com os nossos lábios. A gente beija, a gente abraça, a gente dá a paz de Cristo, Deus abençoe.
Mas muitas vezes a gente tem sido uma víbora, raça de víbora. E a gente precisa hoje analisar tudo isso. A gente vê pessoas gritando na rua, xingando, fala assim: ai, não posso xingar, não posso gritar. Não posso, eu sou católico. Mas quantas vezes você grita com seu filho, você grita com seu marido? Entende? Você vê pessoas, muitas vezes na rua, fazendo situações, realidades. Mas muitas vezes você diminui pessoas da sua casa, você diminui o vizinho, você diminui o seu funcionário. E aí são situações onde eu e você devemos ser pessoas que dão oportunidade, que acolhe, que inclui, que abraça, que ama, que perdoa. Entende? Mas nós somos ignorantes. Entende? Altera o timbre de voz. São coisas, situações que acontecem não é uma, duas ou três vezes. São várias e várias. E a gente hoje precisamos rever tudo isso. Isso precisa começar de dentro do meu coração. Eu preciso analisar, eu preciso rever. Hoje, agora, não amanhã. Sabe, meus irmãos, quantas vezes você olha para uma pessoa e você fala assim: Deus o livra. Entende? De eu fazer isso um dia. Você escandaliza, você fica escandalizado. Mas quantas vezes você encontra uma pessoa que pede uma doação, você na rua, e você fala: show daqui, eu não converso com pessoas assim desse jeito não, me afasta de longe de mim, longe de mim. Entende? Você desfaz aquela pessoa. Entende? Você olha e vê uma pessoa desfazendo a pessoa simples. Você vê na TV, em algum lugar, vê a pessoa desfazendo a pessoa simples. Mas você chega na casa de uma pessoa simples, humilde, e você desfaz daquela pessoa. Você não bebe o café, você não quer dormir na casa dela, você não quer comer da comida que ela preparou. Entende? Você está desfazendo aquela pessoa também. Operário, aquele que coloca a mão no arado, não olha para trás. Então a gente precisa, meus irmãos, a partir de hoje, ser cristão coerente com o evangelho. Muitas das vezes a gente fala aquilo, mas a gente fala aquilo da boca para fora. A gente olha para os fariseus e vê os fariseus tratando aquelas pessoas mal, mas muitas das vezes nós somos desse mesmo jeito. Talvez tratamos de casa ou os da rua. A gente olha para Mateus, um coletor, um oportunista, e quantas vezes você também é. Eu vou pular a fila aqui porque eu conheço aquela pessoa lá. Entende? Você tá na fila de banco, você entra e você pula direto porque você conhece, você tem uma colegagem com a pessoa do banco. Você não respeita a fila. Eu te pergunto, isso é cristianismo? Você tá entendendo? Nós que estamos na messe temos que dar exemplo. Nós temos que dar exemplo. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Quantas vezes pessoas da igreja enganam pessoas, manipula, trapaceia. Entende? Muitas vezes até na igreja. E são coisas assim, N situações de realidade que a gente vê. E a gente precisa entender isso. Quantas vezes nós, como cristão e católico, vemos um idoso precisando sentar numa cadeira, mas a gente coloca a nossa bolsa ali, dizendo que tá guardando lugar, mas na verdade não tá guardando lugar para ninguém. Você não quer que aquele idoso senta lá. Você não quer estar próximo daquele idoso. Você foge.
Porque você não quer estar perto daquele idoso. O que é isso? Falta de amor, falta de empatia. E muitas vezes, esse sou eu. Acontece, meu irmão. Não é uma, nem mais duas, nem três, não. O nosso Pai Nosso, a nossa Maria tem que ser algo sincero e verdadeiro. Precisa ser genuíno. Entende? Não pode ser uma oração dupla, mentirosa, enganosa, trapaceira, de maneira alguma, de hipótese alguma. Isso precisa começar de dentro do meu coração. Sabe, meus irmãos, hoje nós temos que ter a firme decisão. Como eu, Enio, quero agir. Como você quer agir. Nessa sua simplicidade, nessa sua singeleza. O ato de dizer eu sou operário, mas você é um cristão autêntico, sincero, ou mentiroso, ou enganador. Não adianta você estar com veste de católico, mas você não vive o catolicismo. Vive com mágoa, com ódio, com rancor. Vive léguas e léguas de distância de pessoas. Não, eu amo Jesus, mas não quero fulano aqui do meu lado. Eu amo Jesus, mas eu não aceito pessoas estar próximo de mim. Eu te pergunto, isso é cristianismo? Não é. A messe é grande, mas poucos são os operários. Os operários que dão a vida por Jesus. Que ama, que perdoa. Eu lembro um dia, eu chamei uma pessoa para ir servir. Ela, vamos fingir que você não sabe do comunicado. E você disse que você não viu que você é cego. Eu te pergunto, isso é cristianismo? Não. Vamos sair daqui, senão vai sobrar para nós limpar também a igreja. Eu te pergunto, isso é cristianismo? Óbvio que não. Quando o povo se reúne, o trabalho é menos. Mas quando nós ignoramos e fingimos de cego, e eu te pergunto, isso é cristianismo? Claro que não. E eu te pergunto, Deus está vendo isso? O sagrado coração de Deus? E a gente diz, eu amo Jesus. Será que ama mesmo? E aqui nós precisamos hoje rever todos esses conceitos. Eu preciso rever, você precisa rever, nós vamos mudar o nosso comportamento. Esse jeito que você diz que ama, mas odeia o próximo. Odeia o semelhante. Entende? E é claro que a gente está em fase de construção, em modelagem, sendo lapidado, modelado. Eu estou assim, nós estamos assim. Nós precisamos dar esse passo de santidade. E Jesus conta comigo, Jesus conta contigo. Entende? E Deus quer fazer. Deus quer realizar na minha vida, na sua vida. Deus quer fazer, Deus quer realizar no meu coração, no seu coração. E eu te pergunto, qual é a atitude você vai ter? Entende? E quando eu e você, de fato, entender que o operário que coloca a mão no arado tem que viver e tem que ter uma vida santa, se doar em prol do evangelho. Sabe, meus irmãos, muitas vezes a gente dá com a direita, mas a esquerda vai tirando, atirando pelas beiradas. Entende? Isso é enganação. Isso não, Deus não gosta disso, não. Eu dar um exemplo para vocês aqui. Dia 23 de setembro, nós temos uma obra de caridade chamada Cachorro Quente do Zé Walter. É a minha maior alegria de dar. E a gente tem que dar com alegria, com júbilo, não com peso. E eu dou os melhores ingredientes. Eu tento comprar o melhor, dar o melhor. Entende? Eu falo, mãe, mãe, vamos fazer do melhor, vamos dar o nosso melhor. E tudo que eu faço é isso, é do melhor. Tudo. Você está entendendo? E a gente precisa ser assim. Nós não podemos fazer coisas gambiarra. Nós não podemos fazer trapaça. A importante estamos dando, mas dando o pior.
dá o que sobra, dá o resto. Então, quando eu revejo tudo isso, todo esse conceito, a gente precisa mudar essa forma de ver, essa forma de agir, essa forma de pensar. E muitas vezes a gente acha, porque tô dando o meu melhor, tô dando, tá ajudando. Não. Entende? Eu lembro que uma vez, umas pessoas deram uma sacola de roupa pra pessoa. Aí quando foi abrir a sacola de roupa, a maioria das peças de roupa tudo rasgada. Entende? E eu te pergunto, essas roupas rasgadas servem pra alguém usar? Claro que não, óbvio que não. Entende? Eu lembro que um dia uma mulher pegou e deu alimento não perecível. Tava tudo vencido. Eu te pergunto, a gente pode dar alimento vencido para outras pessoas? Óbvio que não. Mas muitas vezes essa tem sido a minha atitude. Achando que tá agradando. Mas a verdade, tá próprio se enganando. Enganando a si próprio. E Deus tá vendo. E o povo também. Nós precisamos mudar, meus irmãos. E muitas vezes sou eu que sou ministro da palavra, ministro da comunhão eucarística, coordenador. E eu te pergunto, cadê esse amor? Você diz que ama, mas dá o mal, dá o que é ruim, dá o que não presta, dá pedra? E eu te pergunto, isso é evangelho? Isso é cristianismo? Entende? Então quando a gente entende tudo isso, começa a observar tudo isso, a messe é grande, poucos são os operários. Mas eu te pergunto, quando a gente tá na messe, não para dizer que fez, que faz, mas é dar o melhor, dar o que tem de melhor. Entende? Já chegou em um certo nível que as pessoas começam a doar para mim coisas que não prestam. Pro cachorro quente do Zé Volta eu tive que descartar, estragar. E eu te pergunto, isso é evangelho? Isso é cristianismo? Óbvio que não. E muitas vezes eu e vocês somos assim. Entende? A humildade, a simplicidade, a singeleza de coração, o servir, o despojamento, o entregar, de fato, viver o evangelho. E Deus nos chama para viver o evangelho. Esse é o chamado de Deus para minha vida, para sua vida. Entregar. Que eu e você, a partir de hoje, possamos ser cristão santo, católico santo, e agir de fato com muito amor, muito carinho, muito zelo, com muita ternura em nosso coração. Que nós possamos abrir o coração e entregar o nosso coração para esse Deus que é amor e misericórdia, que pode fazer, que irá fazer infinitamente mais em nossas vidas. Meus irmãos, vamos exalar o perfume do bem e do amor. Que nós possamos ser cristãos autênticos, sinceros, sem trapacear, sem enganação, sem hipocrisia, sem gambiarra. Entende? É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de ti, é o que Deus conta conosco. Que nós possamos pensar nisso, refletir nisso. Deus quer tocar em nossos corações. Deus quer nos libertar. Deus quer nos transformar. E Deus conta comigo, Deus conta contigo. Que eu e você possamos lançar rede para, de fato, evangelizar, jamais lançar pedra. Entende? Que você possamos ser sinal, ponte, jamais construtor de muro, construtor de ponte. Que nós possamos refletir e rever tudo isso, aquilo que Deus espera de mim. Vamos agora ler um relato que nós deixamos no nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor.
Padre Pio aparece no céu, impede o bombardeio e deixa inúmeros soldados impressionados. Nas bases aéreas militares de Foggia e de Bari corriam notícias estranhas. Alguns pilotos diziam que durante as suas missões aéreas sobre o Gargano tinham visto diante do seu avião a figura de um frade com braços abertos, quase como se quisesse impedi-los de passar. Então, os seus aviões, sem que ninguém lhes tocasse nos comandos, tinham mudado de rota. Tendo regressado à terra, assustados, aqueles pilotos tinham contado a sua incrível experiência. E alguém lhes falara de Padre Pio. Dirigiram-se então a San Giovanni Rotondo e, ao ver o padre, reconheceram nele o misterioso frade que tinha obrigado os aviões a mudar de rota. Esses relatos, feitos por vários pilotos, impressionavam quem os ouvia, e muitos soldados de várias nações e de religiões diversas acorriam a San Giovanni Rotondo.